O medo é uma emoção, um componente básico da espécie humana. Diante de um perigo real ou imaginário, ele se manifesta para garantir a nossa sobrevivência. Quando surge, desencadeia uma reação fisiológica com diferentes efeitos para cada sujeito e para cada circunstância. Em poucos segundos, aumenta a aceleração dos batimentos cardíacos. A respiração vai ficar acelerada e até mesmo lenta. Dilatam-se os vasos sanguíneos e as pupilas. A boca fica seca e, entre outras reações, a pessoa fica hiperfocada e hipervigilante. O comportamento ele pode variar entre reações de fuga e paralisia, ou ataque e violência. Em ambos os casos, a lógica é a mesma: sobreviver. Entre os humanos e os animais, o que muda é o grau de complexidade e, óbvio, a presença da consciência. Para uma zebra, por exemplo, o seu comportamento diante de um leão será de fuga, pois ela quer sobreviver. Agora, imagine se você tem medo de falar em público e está na frente de uma plateia, com mais de 1000 pessoas. O seu comportamento também vai te levar à necessidade de sobrevivência àquela situação, e você vai desejar fugir. O que muda, na verdade, é a intensidade da resposta diante da ameaça e a sua capacidade de interpretar de forma consciente aquela realidade. Para a zebra, a reação é instintiva, porque ela tem como um objetivo sobreviver e literalmente não ser devorada. Enquanto que para o ser humano, o medo de falar em público, a plateia presente a essa fala, a esse ato, é uma ameaça à vida emocional daquela pessoa. Se for comparado pelo viés fisiológico, as reações desencadeadas pelo medo entre os humanos e os animais praticamente serão as mesmas. Mas anote aí, não somos apenas um corpo, não somos apenas conexões bioquímicas. Se fôssemos só um corpo, a alquimia dos medicamentos resolveria todas as questões da psique humana. A propósito, por falar em psique, só para ilustrar um pouco sobre a origem do medo, vamos buscar lá atrás no nosso longínquo passado uma informação que nos ajudará a compreender a evolução do medo ao longo dos séculos. Para os nossos ancestrais, o medo garantiu a adaptação e a evolução da espécie humana. Na raiz primitiva do medo, o homem reagia basicamente de duas formas: ou ele atacava ou fugia. Ambas as reações eram compatíveis com a necessidade de sobrevivência e evolução da espécie, onde era necessário caçar para se alimentar e fugir para não virar um alimento. Mas para o homem moderno, tal atitude quase que intuitiva não é mais apropriada. Criamos narrativas que corroboram com o medo primitivo. Mas quando isso acontece, deixamos de ver a realidade, permitindo que o medo nos limite e nos oprima. Quando falamos do ser humano moderno, tudo se torna muito mais complexo. O medo para o homem é resultado da sua imaginação, que está sujeita a mudanças de acordo com a história de cada indivíduo e para cada momento histórico em que ela acontece e aonde o medo acontece.